Boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui reunidas mais uma vez para mais um round da Teleradiologia da Unirádio. Lembrando que esse é um conteúdo exclusivo para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Meu nome é Giovana, eu estou acompanhada da Marília, da Alice e da Paloma para discutir um caso. Esse é um caso que eu escolhi, que até foi a Paloma que sugeriu, né, da gente trazer para os rounds. Então, a gente tem dois exames, é um acompanhamento. O primeiro foi laudado por mim e o segundo por ela, então é bem legal para a gente ver o acompanhamento de uma lesão que é até comum da gente pegar, mas é difícil a gente ter esse acompanhamento, né? Então, por isso que a gente escolheu trazer para a discussão de hoje. Então, é um pastor alemão, a idade não foi informada em nenhum dos dois exames, então a gente não sabe qual a idade dele, né? Era um macho não castrado que estava mancando do membro torácico. E daí, além disso, eles pediram um raio-x da coxa femoral para avaliar se tinha alguma doença articular degenerativa. Então, ele estava claudicando e aparentava ter dor. Então, a suspeita era displasia coxofemoral, fratura ou doença articular degenerativa. O primeiro exame, então, foi laudado por mim, foi feito em abril. Então, essas foram as imagens que eles enviaram. A primeira coisa que me chamou a atenção, assim, não foi a primeira coisa, na verdade, né? Primeiro, eu fui procurando coisas bem óbvias, articulares, assim, e a princípio eu não vi nada que tivesse me chamado muita atenção, mas já me chamou a atenção um pouquinho o trabeculado nessa região do úmero. Eu achei que estava um pouquinho esquisito, mas admito que foi assim, caçando pelo em ovo mesmo. Eu fiquei um tempão olhando para a imagem, né? Tentando achar alguma coisa que justificasse essa clínica dele. Então, aqui na crânio, eu achei aqui um pouquinho pontudinho, descrevi, mas não vi nada muito significativo no cotovelo, né? Infelizmente, a imagem não pegou muito bem aquela região do úmero, então foi mais focado em cotovelo mesmo, né? Foi mais essa imagem que pegou o úmero mais proximal. Achei a articulação até congruente, né, tanto a escapulohumeral quanto a úmero radioulnar. Fora isso, não vi nenhuma alteração degenerativa importante. Só essa alteração do trabeculado ali nessa região proximal do úmero. Então, aqui nessa imagem também não dá para, na minha opinião, não sei o que vocês acham, gurias, mas eu também não consigo ver muito o achado repetir nessa projeção. Aqui, se tivesse só essa, eu acho que eu nem descreveria nada, né? Bom, achei que estava bonitinha. E daí eles mandaram... Ah, não, tem mais uma. Aqui dá para ver um pouquinho de... Parece uma reaçãozinha perosteal, né? Pô, nessa região. Mas fora isso, não vejo nada. Um pouquinho de alteração do trabeculado aqui. E daí eles mandaram essa VD de pelve, que daí dá para ver realmente que tem alterações degenerativas, né? Pô, mais feio aqui no direito, mais uma displasia, assim, bem bonita, né? Mais importante no direito do que no esquerdo, mas no esquerdo também tem alteração degenerativa, dá para ver um espessamento do colo, a cabeça do fêmur já um pouquinho achatada, né? Então foi isso que eu descrevi. Então eu descrevi que no membro torácico direito tinha essa aparente alteração do trabeculado ósseo, na epífise e diáfise proximal do úmero direito, com essas áreas radiolucentes mal definidas, então é o que eu vi principalmente naquela primeira média lateral lá, que as articulações estavam congruentes, e descrevia aquela pontinha ali no epicôndilo medial, que poderia ser uma entosopatia flexora, mas eu não sei também se eu não superestimei. E daí na pelve descrevia essas alterações de doença articular degenerativa, né? Alteração morfológica da cabeça femoral, com achatamento dos bordos, proliferação... Ai, eu não consigo ler porque... Vou botar vocês aqui em cima. Deu. Com proliferação osteofítica adjacente, espessamento do colo. Esses já achados mais importantes do membro pélvico direito e moderado no esquerdo. Incongruência articular coxofemoral, mais evidente no direito. Arrasamento do acetábulo. Eu achei as sacroiliacas um pouquinho irregulares, assim, mas isso eu sempre acho nos pastores alemães. Eu não sei se... Pastores alemães? Eu não sei se
se eles realmente têm algo degenerativo ali, né, junto, mas acabei descrevendo e que o restante estava aparentemente normal. Aí, vou botar vocês para o ladinho. Aí eu descobri que descrevi que essas alterações no trabeculado ósseo do terço proximal do húmero têm neoplasia como principal diagnóstico diferencial e que a osteomielite não pode ser descartada, apesar de menos provável. Mas em um osso só, nessa região, assim, a gente já pensa bem em neo, né? A raça também, tão grande. A doença articular degenerativa coxofemoral, então secundária à displasia, e sugerir biópsia desse húmero e o controle radiográfico em 15 dias para acompanhamento, ou a tomografia computadorizada do membro e do tórax, né, para avaliação complementar e a possibilidade de alguma alteração pulmonar, né, alguma metástase, pensando numa neoplasia óssea. Então, acabei sugerindo esse controle e a biópsia, e essa paciente retornou, então, agora em julho. Então, foi um pouco mais prolongado aí esse período, mas agora em julho, então, ela retornou para acompanhamento, e daí eles descrevem que tem um aumento de volume nessa região e que ele está claudicando, né? Então, os sinais clínicos parecidos. Eu acredito que ela deve ter piorado um pouco a claudicação e por isso os donos resolveram levar para acompanhar, né? Geralmente é o que acontece. Então, aí foi a Paloma quem pegou esse exame, e daí eles mandaram, acho que é só essa imagem, né? E daí a gente já tem essa imagem. Paloma, você quer falar dos seus achados? Então, esse exame tem só essa imagem, né? Eles não mandaram outra projeção. Aí eu vi a mesma coisa que a Giovana, né? Que tinha essa alteração de trabeculado ósseo, onde ela descreveu. Acho que tem até uma lesão lítica mais evidente nessa região, né? E já dava para ver mais aumento de volume de tecidos moles, uma proliferação periosteal mais evidente também, né? Foram esses os achados que eu descrevi. Ele deu essa alteração lítica, eu vou até tentar voltar lá. Já dava para ver aqui um pouquinho, ó. Ela já estava aqui, um pouquinho mais lítico, né? Mas bem mais proliferativo agora também, né? Então foram 3 meses, né? Né? 3 meses entre uma e outra. Aí a gente já consegue ver essa evolução, né? Então, a Paloma descreveu a alteração do trabeculado ósseo pela presença de áreas radiolucentes mal definidas na região da metáfise e diáfise proximal de húmero direito, havendo uma lesão lucente oval com maior evidência. Presença de proliferação periosteal exuberante, irregular e heterogênea, com aspecto espiculado, expansivo. Você estava em cima e eu chutei a palavra, gente, desculpa. Aspecto expansivo em região proximal do húmero. Aumento de volume de tecidos moles em associação, articulação escapulomeral congruente com superfícies lisas, articulação humeroradionar radiograficamente captada com superfícies regulares e as demais estruturas ósseas visualizadas sem alterações. Então, na impressão, a Paloma coloca que os achados radiográficos no húmero direito proximal indicam lesão óssea agressiva com evolução importante em relação ao estudo do dia 14 de abril. Neoplasia, principalmente osteosarcoma, é o diagnóstico diferencial mais provável, diagnóstico definitivo sujeito à histopatologia. Então, com essa evolução, né, a gente firma mais ainda o diagnóstico de neoplasia. Então, eu trouxe uma revisão das neoplasias ósseas, para a gente dar uma relembrada, né? Então, as neoplasias ósseas são os sarcomas, eles são classificados entre medulares e centrais, ou periféricos ou periosteais. Então, os medulares ou centrais, principalmente o osteosarcoma, então ele vai corresponder a 80% das neoplasias ósseas no cão, o fibro e o hemangiosarcoma.
Já os periféricos, o mais comum é o condrosarcoma periosteal, o fibrosarcoma periosteal e o osteosarcoma periosteal. Eles são considerados menos agressivos do que as formas medulares. Então, essa é a principal diferença entre essas duas classificações. Então, é uma classificação mais histológica, assim, né? Então, o osteosarcoma é uma neoplasia produtora de células mesenquimais primitivas malignas, e a forma mais comum que a gente mais vê é o osteosarcoma apendicular, né? Que é comum em cães de grande porte, de mais de 36,5 kg, a literatura traz. Esse paciente tinha 37 quilos, se eu não me engano, então tá dentro da estatística. E algumas raças são mais comuns, né? Entre elas o pastor alemão, que era o do caso que a gente discutiu hoje. E a hipótese que a literatura traz para essas neoplasias acontecerem mais em cães grandes do que em cães de pequeno porte são em relação ao fechamento das linhas fisárias, que é um pouco mais precoce nesses cães pequenos, e isso faz com que reduza a probabilidade deles terem microtraumas na região das placas epifisárias. Então, além de que nos cães grandes tem o fechamento um pouco mais tardio das linhas fisárias, e eles também sustentam mais peso, né? Então, eles têm bem mais peso para sustentar. Então, são essas as duas principais hipóteses para acontecer mais nesses cães de grande porte e gigante. Então, a idade é mais frequente em torno dos 7 anos. Esse paciente, a gente, infelizmente, não teve acesso à idade dele. E alguns relatos de que o osteosarcoma de costela, ele acontece em pacientes mais jovens. Então, na média dos 4 anos e meio de idade. O osteosarcoma também ele é mais comum em machos do que nas fêmeas, exceto no São Bernardo, no Rottweiler e no dinamarquês, que daí eles trazem que é mais comum encontrar em fêmeas do que em machos nessas raças. E que 75% dos casos ocorrem em ossos longos, né? Então, que geralmente ocorre no membro torácico, mais comum do que nos membros pélvicos. Então, por essa teoria deles de que os membros torácicos, eles suportam, se eu não me engano, 70% do peso do cão está nos torácicos, né? Então, bem mais peso do que nos pélvicos. E essa região proximal do úmero é uma das mais comuns da gente encontrar também. E 25% dos casos de osteosarcoma ocorrem na coluna e no crânio, então é bem menos comum, né? Então, o desenvolvimento do osteosarcoma acontece por isso que eu acabei de comentar, né? Essas são as principais hipóteses em relação às linhas fisárias e a sustentação do peso. E daí eles têm são várias as teorias, assim, né? Do que pode acontecer, desde acometimento viral em associação, mas uma das teorias mais discutidas é com relação a esses pequenos e múltiplos traumas na metáfise, então, que são mais comuns nesses cães de grande porte, né? E isso predispõe ao desenvolvimento do osteosarcoma. E daí existem também aqueles relatos que de vez em quando a gente escuta de sítios de fratura, principalmente com implante metálico, né? Mas já se tem também dados de pacientes que não tinham implantes e que passam por quadro de osteomielite crônica e acabam desenvolvendo o osteosarcoma. Então, existe também essa relação com a osteomielite e os pacientes fraturados. Então, os sinais clínicos batem bem com o que esse paciente que a gente discutiu tinha, né? Claudicação, dor, eles podem desenvolver atrofia muscular, fraturas patológicas e aumento de volume na região. E o tratamento o mais utilizado é a amputação radical do membro, mas ela não é recomendada em algumas situações, que é em cães grandes ou gigantes, quando é no membro torácico, né? Cães que tenham já metástase, obesos ou com alterações degenerativas. Então, esse paciente, por exemplo, ele já tinha alteração degenerativa bem feia nos pélvicos, né? Então, eu não sei até que ponto seria válido fazer a amputação desse membro torácico. E ele é um cão de grande porte, então ele teria duas das contraindicações que a literatura traz.
nos casos que se opta pela preservação do membro, dá para fazer a ressecção em bloco dessa região, dependendo de onde ela for, né, com um enxerto ósseo, mas isso a literatura traz que é quando acomete menos de 50% do osso no raio-x. Mais de 50% do osso, daí já não, eles trazem que já não teria como fazer, né? E a quimioterapia, ela é muito importante que seja realizada também junto com a amputação, né? Então, logo depois da amputação, para reduzir, porque ele é altamente metastático. Então, como o osteosarcoma causa muita metástase, por isso que até no laudo a gente sugere o estudo de tórax, né? Sempre para ver se já não tem algum ponto de metástase radiograficamente aparente, né? Então, a literatura traz que a quimioterapia é sempre realizada junto com, mesmo quando nos casos de amputação radical, mas que o prognóstico é bem desfavorável, né? E daí eu trouxe um pouquinho sobre essas neoplasias ósseas no esqueleto axial, elas são menos comuns, mas elas são agressivas. O problema é que muitas delas não têm possibilidade de tratamento quimioterápico para fazer junto, e as cirurgias costumam ser bem mutiladoras, assim, né? Então, o osteosarcoma, ele é o mais comum, principalmente mandíbula, maxila, e eles trazem que no boxer é comum acontecer nas costelas e no externo. O condrosarcoma, o golden é a raça mais predisposta e é comum de ser encontrado em cavidade nasal. E a terceira mais comum, o fibrosarcoma. E é isso. Achei que tinha mais um slide, gente, mas não tem. Então, essas são as neoplasias ósseas mais comuns no esqueleto axial. Esses dados eu peguei de um livro de onco, aquele que eu mandei para vocês, e eu posso passar para o Daniel também, e ele deixa aqui no YouTube para vocês na descrição. É um livro bem legal. Eles trazem bastante informações, assim, bem detalhado de todos os tipos neoplásicos, né? E daí eu trouxe essa revisão das neoplasias ósseas para a gente relembrar. Mas então esse paciente que a gente discutiu hoje tem bem a cara do osteosarcoma, né? Infelizmente. E é isso, meninas. Bem legal, Gi. Que é comum a gente pegar na rotina, mas não vai tão a fundo em tratamento e tudo mais. Né? Essa parte que você comentou das contraindicações é interessante, porque eu tenho uma informação no meu HD interno, que eu não lembro exatamente de onde vem, com relação de, tipo assim, dos principais motivos da amputação, no caso, seria a dor, que parece que dói muito, né? Então, você pensar, né, que, tipo, eu tenho uma tia minha que tinha uma fila. Ela teve osteosarcoma na pata de trás, enfim, amputou e, nossa, era realmente, assim, era um negócio até ela pegar o equilíbrio, assim, para poder ficar em pé e assim, era um cachorro muito fácil de manipular, então, né, as coisas ficavam um pouco menos custosas, mas você vê que dói, assim, de acompanhar, porque é muito sofrido, né? Assim. Daí eu fico pensando nesses que são no membro torácico, né? Tipo... E eu estava olhando essa imagem, também, não sei né? se eles chegaram a comentar, mas possivelmente também não fez a ortogonal, que o animal devia estar, né? Com um pouquinho de dor. Eles não falaram, mas eu imagino que sim. E aí, assim, ela já deu tanta diferença, né, para outra que a gente consegue extrair bastante informação dela, né? Eu já acompanhei um caso, eu nunca tinha visto, foi o primeiro e o único que eu vi, de um caso de amputação parcial. A cachorra de uma colega veterinária, ela tinha no radiúna distal um osteosarcoma. Ela era uma mestiça de dálmata com, sei lá o que, era um cachorro bem grande também. E aí o ortopedista daqui,
um ortopedista aqui, famoso aqui no Rio, ele retirou parte da onde estava como é que fala? O tumor. E aí tinha uma placa, imagina uma placa igual de osteossíntese, só que na região da falha óssea tinha tipo um cilindro de metal para ficar em contato com as extremidades ósseas, né? E aí aquele cilindro de metal ficou num lugar onde era para ter osso. Ela andava Tipo uma super bem. prótese, bem dizer. É, ela andava super bem, a sobrevida dela não foi muito longa, mas assim, pelo menos não ia dar para amputar, né? Por essas contraindicações que a Gi falou, mas pelo menos retirou o foco de dor, né? Eu nunca tinha visto, eu não fazia ideia de que era possível. Não, e aí tava até pensando, nesse caso, eu acho que não daria, não sei, né? Pela região, assim, de ombro, perto da articulação, não sei se... É isso que eu tava pensando também. Pô, eu acho que no úmero proximal dificulta muito, né? Acho É que sim. legal isso, porque eu vi um caso que foi feito, foi tirado o solo local também, mas ficou extenso e foi feito enxerto, mas daí o enxerto acabou não dando muito certo, então o paciente foi uma recuperação bem difícil, no fim teve que amputar de vez, mas ele acabou não tendo também uma sobrevida longa, mas ele acabou tendo dor por outros motivos associados também. Daí essa é uma saída, né? Quando é mais distal, né? Nesse caso, acho que não daria mesmo. Infelizmente, com esse diagnóstico, muitos pacientes acabam indo para eutanásia, alguma coisa assim, justamente pela dor, né? Quando não se consegue fazer a cirurgia. Desse paciente, a gente não teve nada de retorno, eu acho, né, Má? Acho que não. Mas eu acredito que ele tenha tido uma piora clínica grande, né? Tipo, para os tutores terem levado de novo, assim, depois de 3 meses. E já dá para ver mesmo bastante aumento de volume, que no outro não tinha muita alteração em tecidos moles, né? Nesse a gente já vê. É triste, né? Eu acho um diagnóstico bem triste, assim. Mas eles acabaram não mandando também pra gente raio-x de tórax, então a gente não sabe se tinha metástase ou não, né? Mas tudo nos leva a crer que seja um osteosarcoma mesmo. Vou tentar falar com eles para ver se tem o retorno. Às vezes demora um pouquinho até sair resultado, né? Eu peguei, não tem muito tempo também. Foi, acho que no final do mês passado, talvez. Um bulldog campeiro, cachorro bem grandão. Eu acho que ele nem era muito velho, acho que ele tinha uns 6 anos. Com uma lesão lítica no arco zigomático. Ele começou a ter um aumento de volume aqui, inchar perto do olho, assim. Fizeram um raio-x, viram um lise. E aí ele foi para fazer tomografia para investigar melhor essa lesão. E aí eu fiz a citologia guiada com a tomografia. Veio o osteosarcoma. Caramba. Que dor e que região horrível, né? Região horrível. É bem aquilo que eles trazem ali sobre esses de esqueleto axial, é isso, né? É agressivo e como é que você vai fazer uma cirurgia, tipo, no zigomático, assim? Pô, acaba sendo muito mutilador mesmo, né? Hoje eu peguei uma imagem bem parecida com essa da Paloma, só que mais desse exame, só que mais lítico, assim, um bulldog também, de acho que 7 anos. Achei incomum, né? Era um bulldog eu não lembro se era o francês ou o inglês que já é maiorzinho, né? Mas eu não sei se eu já tinha pego em bulldog, assim, esse tipo de coisa. Geralmente a gente vê em Rottweiler, né? Tipo, cachorro grandão. Mas bem, bem feio, assim. Mas acho que é isso, meninas. Vocês têm alguma consideração sobre os laudos ou sobre as imagens?
Mas eu achei bem legal. Até a Paloma, quando ela laudou, ela me mandou no WhatsApp. Ai, olha esse acompanhamento do exame que você laudou. Daí ela mandou uma figurinha do cara chacoalhando a aguinha. Eu pensei, não, eu perdi no primeiro. Só que daí, quando eu fui ver, eu tinha visto, né? Não, tu mandou bem demais. Aí, quando ela mandou, eu pensei, ai, já era, perdi. Mas, no fim, deu boa. Mas foi legal mesmo. Foi bem o que a Paloma falou naquele dia pra mim. É legal pra gente ver o acompanhamento, né? Geralmente, tipo, a gente já pega ou já nesse estado aqui, tipo, mais avançado, ou a gente acaba não tendo os dois para comparar, e nesse a gente teve. E até assim, baseado em nada, deu 3 meses, né, de um para o outro. Eu achei até ok. Eu não sei se é porque assim, a gente acaba esperando mais lise, assim, então... Esperava assim, mais, agrediu muito, mais né? lesão, Tem né? Mais também diferença. Principalmente porque a gente acaba assim, aprendendo a tipo, se for neoplasia em 7 dias, às vezes já dá muita diferença, né? Uhum. Aí é bom saber que, né? Agora que você falou, se for pensar, às vezes se tivesse feito em 15 dias, não ia ter feito tanta... Poderia não ter, né, tanto. Não tem muito como a gente saber, né? Esses retornos são muito bons para isso, né? Porque se você não tem o hábito de pegar retorno, você, né, tipo assim, não tem ideia de como que evolui, né? Eu fiz um acompanhamento muito comprido no ultrassom de um nódulo de baço que, enfim, não quis tirar e tal, enfim. E assim, em pouco mais de um ano, ele não cresceu tanto em tamanho, ficou um pouco mais heterogêneo e, no final das contas, resolveram tirar o baço e deu hemangiosarcoma. E aí, eu acho que até conversei com a Paloma na época. Baseado em nada, eu imaginava que um hemangiosarcoma ia, tipo, bum! Imagina Explodir, aquela assim, no progressão mês. louca, né? Então, é bom você saber que, né? Tudo Isso é que cresce verdade. rápido é do mal, mas nem tudo do mal cresce rápido. Ou aquele primeiro ali era muito no comecinho de alguma alteração radiográfica, assim, né? Mas é verdade. Também tem aquela coisa de uma lesão meio crônica, né? Às vezes poder, no meio do caminho, ela ficar do mal, então também tem isso, né? Nunca saberemos. E com a pelve desse jeito, às vezes o cachorro claudica de tudo, né? Já é aquele cachorro que anda rebolando por tudo. Então... Mas é muito bom. Mas é legal mesmo. Esses retornos e acompanhamentos. Mas tem razão, né? Tipo, se falar 3 meses de um osteosarcoma, eu já ia achar que o membro ia ter sumido. Solto. É que tem isso, né? A gente pega desse para pior, geralmente. E daí vai saber há quanto tempo já não tinha, né? Alterações. Né? Isso é verdade. Acho que é isso, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a quem está assistindo também. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, podem deixar aqui embaixo. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.